Nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode criar fases dentro do Revit, inclusive gerenciar e criar pequenas simulações como essa. Para acessar as fases, você precisa vir em gerenciamento, você tem o comando de fases. Abre essa caixa de diálogo. A primeira aba, ela cria as etapas da sua fase, sendo o topo passado e a parte de baixo futuro. Então ela segue uma sequência partindo do número 1, o que já passou, o que está acontecendo, e cada vez que você cria uma fase nova, essa fase vai ser inserida no futuro, vai ser a próxima fase. Aqui na lateral você tem alguns botões nos quais você pode inserir uma fase anterior à selecionada. Eu vou selecionar a 5. Se eu inserir anterior, ela vai me inserir uma 7 antes da 3 e vai empurrar 5 para 6. Ou depois, ela vai empurrar a 4 para 8. Dessa maneira. Você tem a opção de combinar fases. Nada mais do que você vai juntar duas fases. A lógica é a mesma, seleciona o 5, combinar, vai gerar a fase combinar com a 2. A fase 4, se eu colocar próximo, ela vai combinar com a 5, aí deixa de existir e só passa a existir a 5, e assim para todas. O nome é o que você visualizará nas suas propriedades. A descrição é algum comentário que você pode inserir para facilitar o entendimento daquela fase, onde ela está acontecendo ou quando ela está acontecendo. Partindo para fases de filtro, você pode criar filtros para visualizar suas fases. Você pode gerenciar pelo nome, então você vai criar um nome para esse filtro. Você tem o novo, toda fase nova é a fase que está ativa na sua visualização. A existente é toda aquela que da fase ativa já passou. Digamos, eu ativei a fase 2, que é o número 3, e significa que a fase 1 e a fase existentes. Demolir é uma fase que eu indico que ela vai ser removida a partir de um tempo. Temporário é quando eu insiro alguma coisa que vai ser inserida e removida na mesma fase. Alguns exemplos práticos é quando você determina uma fase do período, por exemplo, de uma semana. Insere, por exemplo, fachadeiro, e esse fachadeiro vão ficar 4 ou 5 dias dentro desse período de uma semana. Como você definiu cada fase por uma semana, então aquele fachadeiro é temporário, porque ele vai ser inserido na fase 2 e vai ser removido na fase 2, ou na fase que você especificar no seu modelo. Aqui nas visualizações gráficas, aplicações, você pode criar filtros nos quais você vai visualizar aquele elemento, identificar ele. Você pode criar algum elemento, destacar aquele elemento. Você pode utilizar cores, linhas, você pode inclusive incluir materiais. Se você selecionar material 3 pontos, você pode selecionar um material específico, independente do elemento, que vai ser aplicado toda vez que ele for utilizado nesse período destacado, né? Vamos começar algo prático. Vou remover todas as fases que eu tenho criado aqui, todas as etapas. Eu tenho uma parede que ela não é contínua. Eu farei o período 1, o período 2, período 3, período 4. Então eu preciso de 4 fases. Eu posso criar uma inicial, que não haverá nada. Vou criar 4 fases e uma final. Aplicar. Após criar as fases, vou criar os filtros. Vou deletar todos os filtros e vou criar um novo do zero. Esse vai ser fase atual, mas fase anterior. Na fase atual, eu sempre vou ver o que é novo. Então, no filtro, eu tenho 3 opções. Eu tenho para mostrar a categoria, como ela exatamente é, então ela não vai aplicar nenhum efeito de destaque no meu elemento. Eu posso aplicar o efeito gráfico determinado na minha tabela, na minha aba de gráfico, e posso não mostrar. Não mostrar significa esconder da minha vista. Nesse caso, como eu quero visualizar, eu vou colocar o efeito gráfico. O segundo é o existente. Como eu quero ver o que é atual e o que é anterior, o existente ele vai me mostrar. A explicação é a mesma. Eu vou ver o efeito gráfico novamente.
Nesse caso, eu não verei o que é demolido e não verei o display. Vou criar um terceiro filtro mostrando somente o atual. Somente no atual eu vou querer que tudo que é novo seja visualizado, então ele vai me mostrar tudo que é novo. Ele vai me esconder tudo o que é existente, porque eu quero isolar somente aquela fase. Na demolido, eu também vou colocar não mostrar e no temporário, não mostrar. Vou criar um terceiro filtro, os gráficos, para ilustrar as cores do gráfico. Então, vou colocar aqui todos eles para visualizar a minha tabela gráfica de destaque. Então, todas vão me mostrar a parte gráfica. Vou aplicar, já gerei as fases, gerei os filtros e agora vou criar as partes gráficas. Para facilitar, eu não vou trabalhar nem com materiais, nem com linhas. Vou trabalhar somente com preenchimento de cores, para poder destacar no meu 3D. Vou então aplicar para o que é existente, será amarelo. Para o que for demolido, será vermelho. Para tudo que é novo, será um cian. E para tudo que é temporário, será um magenta. Já tem algumas linhas configuradas aqui, então provavelmente nós conseguiremos visualizá-las também. Vou em aplicar, ok. Primeiro vou fazer uma demonstração de como se aplica. Se você vier aqui em fases e não tiver nada selecionado na sua vista, ela vai te dar a opção de fases, de filtros, o filtro de fases. Você pode abrir aqui e escolher um dos filtros que você criou. Em fase, você pode selecionar a fase que está ativa na sua vista, a fase que será a referência. Vou colocar aqui inicial, vou utilizar atual mais anterior e vou aplicar. Todas automaticamente ficaram cian, porque na minha vista gráfica tudo que é novo será cian e todas elas estão criadas como fase inicial, então todas são paredes novas. Vou selecionar essas duas paredes. Quando eu seleciono o elemento, em propriedades, o grupo de fases altera. Agora ele tem a fase que foi criada e a fase que foi demolida. Eu vou colocar o primeiro em fase 1 e não vai ser demolida nunca, porque é uma parede. Eu sempre quero mantê-la lá. Então, nesse caso, ela sumiu da minha vista. A segunda, vou colocar que ela será criada na fase 2 e não vai ser demolida nunca. Fase 3, mesma situação. Fase 4. Agora vou trabalhar com filtro. Quando eu altero a minha vista para a fase 1, ela me mostra a parede da fase 1. O filtro que estou usando é atual, que é a fase ativa, mais a fase anterior. Quando eu altero para a fase 2, a fase 1 ela se torna amarela porque ela é existente e a fase 2 passa a ser cian porque ela é nova. Quando eu altero para a fase 3, continuo tendo a mesma situação. Fase 1 e 2 amarela porque são existentes, a fase 3 nova. Até chegar à fase 4, que ela é nova, e a fase final, que é a questão do amarelo. Eu posso utilizar o filtro de isolar. No caso, está aqui ativa a fase 3. Eu preciso trabalhar somente a fase 3 e eu quero esconder todo o restante. Eu venho no meu filtro que eu criei somente atual. E ele vai me mostrar somente a fase 3 com a categoria, porque eu não apliquei no filtro atual a opção de mostrar o gráfico, somente a categoria. Então ela vai manter as cores normais dela. A outra opção que eu criei foi a de gráfico, que ela vai fazer o mesmo efeito da atual mais anterior, mas eu farei uma coisa diferente. Essa parede, eu vou colocar que ela vai ser removida na fase 4. Então ela passa a ser uma parede de demolição, uma parede que será demolida. Eu tenho a opção de criar e demolir na mesma fase. Vou pegar a fase 2.
e vou demolir na fase 2. Já não visualizo mais essa parede, voltarei para a fase 2 e a parede ela me mostra não como cian, mas como esse rosa, esse magenta. Porque ela vai ser criada e removida na mesma fase. Vou utilizar uma família de formas. Após criar essa pequena forma de transição, se eu selecionar esses painéis, eles terão automaticamente a fase que está ativa na minha vista. Eu vou alterá-las. Essa parede ela está na fase 2, então eu selecionarei esses dois painéis, inclusive de transição, e vou colocá-los na fase 2. Esses dois painéis eles serão removidos na fase 3. Esses dois painéis aqui, eles serão inseridos na minha fase 3 e removidos da minha fase 4. Esses dois painéis, eles serão inseridos junto com o da fase 2 e removidos junto com os da fase 3. Então, eles são criados na fase 3 e removidos na fase 4. Vou aplicar o filtro de atual mais anterior e vou voltar para a fase 2, onde eu tenho esses painéis. Vou remover as cores para visualizá-los e tenho essa situação. Painéis na fase 2, vou alterá-lo para a fase 3. O painel ele permanece visível na fase 3 e eu tenho essa transição. E quando eu vou para a fase 4, eu removo todos os painéis. Essa uma maneira é fazer uma pequena simulação. Essa laje ela foi criada na fase de fundação e ela nunca vai ser removida. Eu posso alterar para a fase 1 e posso alterar essas fases e visualizar o desenvolvimento. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.